Harry Haller é esse homem que vem da alta cultura, esse intelectual, e, ao mesmo tempo, ele é um lobo da steppe, um Steppenwolf. Ele é alguém que é selvagem, um monstro, uma besta, que é como que a sua sombra. É claro que isso é uma metáfora, mas é uma cisão na personalidade de Harry e também uma profunda crítica do autor à burguesia e à cultura de seu tempo. Na mesma linha que Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, criticava o seu tempo como um tempo decadente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Leituras, na qual eu faço resenhas literárias aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre mais um clássico, O Lobo da Steppe, o romance que consagrou o Hermann Hesse, dentre os seus muitos romances que são bem aclamados, como Demian, como Siddhartha. Eu acredito que esse tenha sido o primeiro que o levou ao patamar de um grande romancista do século XX, como até está escrito aqui nessa edição, o livro que consagrou Hesse como um dos maiores romancistas do século, que é uma edição antiga da Record. E esse livro é sobre um intelectual que aprende a dançar, sobre um homem antiquado e sério que aprende a rir. Situado no contexto de tensão do período entre guerras, ele traz um reflexo do próprio escritor, que é o Hermann Hesse. O personagem principal se chama Harry Haller, sendo um intelectual nos seus 50 anos que está flertando com o suicídio e, vivendo em uma pensão, ele foge do mundo da alta cultura do qual ele vem na Alemanha, especialmente por suas posições políticas, né, de pacifismo e críticas a todo o chauvinismo, todo o nacionalismo que crescia. Hesse vai ser muito crítico ao nazismo e vai conseguir ser um dos homens do seu tempo que manifestam isso morando na Suíça e que vai se colocar, né, como um país neutro. E Harry Haller é esse homem que vem da alta cultura, esse intelectual, e, ao mesmo tempo, ele é um lobo da steppe, um Steppenwolf. Ele é alguém que é selvagem, um monstro, uma besta, que é como que a sua sombra. É claro que isso é uma metáfora, mas é uma cisão na personalidade de Harry e também uma profunda crítica do autor à burguesia e à cultura de seu tempo. Na mesma linha que Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, criticava o seu tempo como um tempo decadente. E Hesse, leitor de Nietzsche, achava a mesma coisa, considerando que Nietzsche, dizendo aqui no próprio romance, havia sofrido a solidão desse desprezo a si próprio como parte de uma cultura decadente e, ao seu próprio tempo, décadas antes de várias pessoas passarem a viver isso, Nietzsche estava vivendo isso sozinho algumas décadas antes. A grande crítica deles é a seguinte: a sociedade é basicamente regida pelos medíocres. Os raros, como diz o letreiro do homem que faz a chamada para o teatro mágico, né, que é o seu subconsciente, só para os raros. Teatro mágico, se não me engano, tem até uma referência ao anticristo do Nietzsche. Teatro mágico anticristo, só para os raros. É o letreiro do homem que o Harry Haller vê na rua, né, que na verdade é mais uma figura do seu próprio subconsciente. E os homens raros, né, o que o Nietzsche chamaria de além do homem, o Übermensch, ou o mais próximo disso, porque o além do homem não era uma realização dada, mas um projeto, né, na filosofia nietzschiana, eles são prejudicados por essa sociedade. Os espíritos livres. A gente pode pensar em exemplos, né, o Goethe, que era admirado pelo Nietzsche, e aparentemente também pelo Hesse, que ele
inclusive traz como um personagem desses sonhos do Harry, e quando ele visita até uma casa de um antigo colega dele, ele fica transtornado por ver um quadro que romantiza a aparência do Gunther. E ele fica revoltado por isso, ele é totalmente indelicado com um amigo e sua esposa, e ele sai da casa por uma coisa que ele poderia ter guardado para si mesmo, né? Mas essa revolta contra o seu tempo, contra a burguesia, essa mania de tornar tudo um commodity, tornar tudo um objeto de decoração. Eu tenho um Gunther de borracha, que eu comprei no museu do Gunther, se não me engano, lá em Weimar, na Alemanha. Eu não sei o que ele ia pensar de mim, com esse grande homem tornado um objeto fofinho de decoração. Mas, enfim, essa é mais ou menos a linha da crítica, né? Os raros são prejudicados pela manada, pelo gado, digamos assim. Muito embora eu acredito que o Hesse rejeitasse a ideia do Nietzsche de uma moral do senhor e do escravo, né? Ele era mais pacifista, mais humanista nesse sentido, não tão alinhado com a ciência, com o iluminismo, mas contra toda essa exaltação do ego, essa exaltação destrutiva, né? Desse lado sombrio. Me parece ser mais junguiano. É muito interessante também associar esse romance ao Carl Jung, a psicologia do Jung. Eu não sou um especialista em Jung, mas, segundo o próprio Hesse, esse livro pode se relacionar com o princípio de individuação que o Jung vai propor, de como nós, integrando a nossa sombra, o nosso lado sombrio, bestial, nós conseguimos nos direcionar para o nosso verdadeiro self. Mas eu nem sei até que ponto Hesse acreditava que podia haver um verdadeiro self. Eu vou trazer algumas passagens do livro que traduzem um pouco esse tom de crítica à ciência, de crítica à modernidade, de crítica à burguesia e toda essa ideia mesmo da individualidade do homem sóbrio, moderno. Era um período também de forte industrialização. Vai ter toda uma questão aqui com relação às máquinas. O Harry, ele tem uns sonhos, ele vai para o seu subconsciente, né? E no ápice desses sonhos, ele está num cenário de guerra dos homens contra os automóveis e contra as máquinas. E ele é um dos soldados dessa guerra insana, que nem faz sentido quando você lê. As próprias posições das pessoas parecem não ter muito nexo, mas é um cenário caótico. O livro é dividido em duas partes, né? Primeiro tem uma parte que é escrita pelo editor, que seria alguém que conviveu com o Harry em torno dessa pensão e que colocou aqui impressões que ele teve sobre essa figura. E depois tem o Tratado do Lobo da Estepe, que teria sido escrito pelo próprio Harry. Mas alguns leitores até dizem que isso pode ser uma ficção também. Fica aberto a interpretações. Ele diz aqui, então, o editor: convenci-me de que Haller, né, Harry Haller, aliás, percebam naturalmente a relação das iniciais com Hermann Hesse, era um gênio do sofrimento, que ele, no sentido de várias acepções de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada e terrível. Também me apercebi de que a base de seu pessimismo não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo. Pois, podendo falar sem indulgência e impiedosamente das instituições e das pessoas, nunca se excluía a si próprio. Era sempre o primeiro a quem dirigia suas setas, o primeiro a quem odiava e desprezava. Nietzsche dizia: eu sou um decadente e o seu contrário. Então, Harry Haller, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, essas figuras, elas conseguem perceber o problema da cultura e como elas estão inseridas nesse problema, né? E como que, nesse sentido, eles são parte dessa decadência, mas também conseguem
botar um pé fora dessa decadência, não escapando dela por completo. Outra passagem que eu quero trazer é lá no final do livro, durante esse sonho do Haller, nesse seu teatro mágico, que é um teatro mágico do seu subconsciente. O que acontece na trama? Ele conhece uma mulher chamada Hermínia, que, na minha leitura pelo menos, parece ser um reflexo, uma parte da personalidade do próprio Haller. Nós podemos pensar no conceito de ânima, né, do Jung, que traz o lado feminino na psique masculina, se eu não me engano. Mas enfim, a Hermínia é uma mulher atraente, que tem vários parceiros e que é meio sustentada nesse ciclo, como uma mulher de respeito, inteligente. E ela ensina muito ao Harry sobre ele próprio e sobre a vida. De modo que ele vai se convencendo a não se suicidar, a aprender a dançar, a conhecer pessoas, a dar mais uma chance para a existência. Só que e ela até apresenta ele para Maria, que é uma outra mulher que vira uma amante dele e que o faz muito feliz por um tempo. Mas em determinado momento no seu sonho, ele mata a Hermínia, né? Ele a esfaqueia. A gente pode dizer que ele assassina ele próprio. Ele assassina a única pessoa que ele realmente amou e também desprezou. O Hesse, ele tem um comentário de que essa história não é sobre um homem, não é sobre o desespero, mas é sobre um homem que crê. Por mais que os seus caminhos sejam tortuosos, a trajetória do Haller é de um homem que quer acreditar na vida e que no final do livro, ele, nesse sonho, nesse subconsciente, onde ele tem todas essas experiências, ele tenta escapar da vida no subconsciente, ele tenta ser feliz lá, mas lá ele continua angustiado, ele pensa em se suicidar, tem orgia, tem guerra, tem assassinato, tem tudo que não é o paraíso, digamos assim, e ele se convence, através das diversas figuras do seu subconsciente, que ele deve continuar, que ele deve aprender a viver, ele deve aprender a rir. Então a gente pode pensar também na ideia do Nietzsche, do torna-te quem tu és, né, que ele pega do poeta Píndaro da antiguidade, de que é uma tarefa nossa, organizar essa multiplicidade caótica que somos num self ordenado, aí usando mais o vocabulário do Jung e a psicologia do Jung. Eu vou ler para vocês uma passagem durante esse sonho. Tem um personagem, uma figura, que ergue para ele um tabuleiro de xadrez, que seria como a personalidade dele, e nessa parte ele ergue um espelho. Né? Ergueu um espelho diante de mim, e nele voltei a ver a unidade de meu ser decomposta em muitos eus, cujo número parecia haver aumentado ainda mais. Só que as figuras eram agora muito pequenas, semelhantes a peças de xadrez, e o jogador tomou com toda a calma e precisão, com a ponta dos dedos, uma dúzia delas e colocou-as no solo junto ao tabuleiro. O homem começou a falar monotonamente, como quem se refere a uma conversação mantida com outra pessoa ou como quem repete uma lição. O homem diz: o falso e infeliz conceito de que o homem seja uma unidade duradoura já é conhecida pelo Senhor. Também já sabe que o homem é formado por um número incalculável de almas, por uma multidão de egos. Dividir a unidade aparente do indivíduo nessas numerosas figuras é algo que passa por loucura. A ciência encontrou por esse fenômeno a designação de esquizofrenia. A ciência está certa, até certo ponto, quando afirma que nenhuma pluralidade pode conduzir-se sem uma direção, sem uma certa ordem e agrupamento. Mas, por outro lado, não tem razão ao imaginar ser possível somente uma ordenação única, encadeadora, perpétua, para a multiplicidade dos egos subordinados. Esse erro da ciência acarreta consequências desagradáveis. Sua única vantagem reside na simplificação do trabalho dos mestres e dos educadores a serviço do Estado, poupando-lhes os trabalhos do pensamento e da experimentação. Em consequência desse erro, muitos homens que passam por normais e até por valiosos membros da sociedade
são loucos incuráveis. E por outro lado, muitos que passam por loucos são verdadeiros gênios. Por isso é que completamos aqui a imperfeita psicologia da ciência com um conceito que denominamos a edificação da alma. Aqui demonstramos aos que experimentaram a destruição de seu próprio eu, que podem a qualquer instante reordenar os fragmentos e com isso conseguir uma variedade infinita no jogo da vida. Assim como o dramaturgo cria um drama a partir de um punhado de personagens, assim construímos, com as peças de nosso eu despedaçado, novos grupos com novos jogos e atrações, com situações eternamente novas. Essa é basicamente a minha interpretação da obra. O Hesse, ele dizia que ele não estava interessado em experimentos artísticos, mas em confissões com a sua escrita. E essa é uma confissão de um homem, um intelectual, nos seus 50 anos, muito crítico à burguesia e à cultura do seu tempo e, ao mesmo tempo, muito preocupado com o futuro e com as tensões políticas. Ele, no entanto, nessa ficção, nesse personagem, é condenado pelo seu subconsciente, não à morte, como ele desejaria lá no próprio subconsciente, mas sim à vida. É condenado a reaprender a viver, a aprender a rir. Deixa aqui o seu comentário se você já leu a obra, se você se interessou. Fique à vontade para comprá-la também com uma edição mais recente na descrição, tá com o meu link de afiliado. E aí você vai estar também contribuindo com o canal. Deixa a sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!